Acabou agora há pouco a coletiva do Diniz, uma coletiva bastante emocionada, uma coletiva bastante significativa, e independente do que você pense a respeito do Diniz como técnico, do trabalho dele em campo, do trabalho dele no comando do Fluminense, a gente tem que admitir que o Diniz, pelo menos aparentemente, a gente não está ali convivendo no dia a dia com ele, mas ele transparece muito isso. O Diniz parece ser realmente um grande ser humano, um cara que estava muito interessado em fazer o Fluminense funcionar, muito interessado em estar dentro do clube, muito interessado em fazer o clube o melhor possível dentro daquilo que estava ao alcance dele. Isso para mim ficou muito claro nessa coletiva de hoje. Também ficou muito claro ontem na coletiva do Mário Bittencourt, quando ele falou da dificuldade que foi se desvincular, dificuldade que foi desligar o Fernando Diniz do cargo, não pela questão técnica, mas pela questão de afinidade com o técnico, com o projeto, com tudo aquilo que foi construído, mas entendendo sempre que a vontade da torcida é soberana e a torcida pedia já a saída do Fernando Diniz, não por não gostar do Fernando Diniz. O meu canal fez aqui uma enquete para saber se o Diniz deveria ficar ou não. Eu vou tomar esse número como base, mesmo sabendo que o meu canal é um canal pequeno, eu não tive tantos votos assim nessa enquete, mas nessa enquete 52% dos torcedores do Fluminense queriam a permanência do Fernando Diniz no cargo. Por mais que o Diniz não fosse uma unanimidade para a torcida, ali no comando do Fluminense, o Diniz é um técnico que já está na história do clube, é um técnico que foi vitorioso enquanto o projeto dele funcionou. Chegou um momento que de fato não funcionava mais e a gente precisa admitir isso. Eu acho que o próprio Diniz admite isso, a diretoria do Fluminense também tomou essa decisão por entender que naquele momento, nesse momento em específico, né, o projeto não funciona mais, mas o Diniz é um técnico que é querido por boa parte da torcida do Fluminense. A gente tem que admitir que a história que ele construiu dentro do Fluminense em 2022 e principalmente em 2023 jamais vai ser apagada, ele está na história do clube. O futebol é muito dinâmico. Em 2023, há 7 meses atrás, a gente estava ganhando uma Libertadores. Hoje a gente está demitindo um técnico que foi vitorioso, como eu disse, enquanto o projeto dele funcionou, foi vitorioso. Mas essa fase difícil que o Fluminense passou forçou aí a antecipação do encerramento do ciclo do Fernando Diniz. Pelo menos nessa passagem, a gente não sabe se no futuro ele vai voltar. Eu creio que a vontade dele retornar para o clube. O Mário ontem falou também sobre alguma coisa, deu a entender que lá no futuro pode ser que o Fernando Diniz volte. A gente não sabe se daqui a 2, 3, 10 anos. Assim como outros técnicos passaram pelo Fluminense mais de uma vez, mais de 2 vezes. O Fernando Diniz também pode ser um caso como esse. Ele fica aí na nossa memória. Para quem gosta do Fernando Diniz, para quem gosta do trabalho dele, vai ficar a lembrança do futebol que o Fluminense jogou durante boa parte de 2023, boa parte de 2022, chegou a ter o melhor futebol do Brasil, chegou realmente com um elenco muito, isso foi muito frisado pelo Fernando Diniz na coletiva, um orçamento muito baixo, muito abaixo dos outros, não é o orçamento mais baixo do país, está longe de ser, essa é a realidade, mas o Fluminense briga na ponta dos campeonatos, briga por uma Libertadores, briga para ficar entre os 5 do Campeonato Brasileiro, tendo ali o 12º, 13º, não sei exatamente a posição ali, em relação ao orçamento comparado aos outros clubes. O trabalho, de fato, foi bem feito, o Fernando Diniz encerra seu ciclo de uma maneira ruim, uma maneira triste, inclusive fica, pelo menos na minha opinião, um sentimento de que a gente está demitindo alguém que a gente não queria demitir, mas que a gente sabe que não vai dar mais fruto. É como se a gente estivesse demitindo ali, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações na empresa que eu trabalho onde você tem que ter a necessidade ali de demitir alguém que é muito querido, que é seu amigo, que está ali no dia a dia com você, mas que profissionalmente você não tem mais como dar seguimento ali no ciclo com ele. Para mim essa foi a sensação de demitir o Fernando Diniz, a sensação que a torcida, boa parte da torcida está sentindo, de que assim, se pudesse continuar seria muito bom, mas dentro de campo as respostas não vieram, e agora a gente vai ter que seguir em frente. E seguir em frente é dar todo o apoio que o Marcão vai precisar no jogo de amanhã. O Marcão é um técnico que quando a gente precisou dele, ele sempre se apresentou muito bem. Parece que ele não tem a pretensão ali de ser técnico por um longo período, mas o Fluminense tem uma peça muito importante ali que pode contar todas as vezes que precisar. O Marcão já fez boas campanhas à frente do Fluminense,
ele é muito útil toda vez que a gente precisa dele, o elenco gosta muito dele, a torcida gosta muito dele e ele gosta muito de estar dentro do Fluminense, de estar participando, e ele gosta muito de estar dentro do Fluminense e com certeza faz isso com toda a dedicação possível. A gente tem que apoiar agora o elenco, apoiar o Marcão, a gente está numa situação complicadíssima de zona de rebaixamento. Eu tenho certeza aqui que o Fluminense não vai ser rebaixado, a gente em poucos jogos vai se livrar aí dessa situação complicada. Acho inclusive que se dessem continuidade para o Diniz, no próximo jogo o Fluminense muito provavelmente venceria o Vitória e as coisas começariam a tomar um rumo ali para poder se estabilizar. Não foi isso que aconteceu, a diretoria tomou uma decisão que para mim ela não foi nem acertada, nem uma decisão errada. Ela foi a decisão necessária para o momento que a gente estava vivendo. Então daqui para frente, acreditar no trabalho dele, acreditar nos jogadores também, a gente precisa sair dessa situação. A gente ainda tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil aí pela frente, e o Fluminense tem time para continuar buscando aí essas competições, e o Marcão tem total capacidade de fazer isso acontecer. Vamos apoiar, vamos dar todo o suporte possível para o Marcão. O Marcão é um técnico, uma pessoa que tem um perfil muito diferente do Fernando Diniz, que é um cara muito emotivo, um cara muito intenso, apesar de ser muito humano, é um cara que é muito rígido, sempre é muito exigente. O Marcão é um cara bem mais tranquilo, um cara bem mais, assim, talvez até mais compreensível em alguns momentos, que vai criar um clima um pouco, não digo nem um clima um pouco mais leve, não estou falando que o clima com o Fernando Diniz estava um clima pesado, mas ele é um cara com um perfil muito mais tranquilo, não tem aquela intensidade do Fernando Diniz, não tem aquela questão de explosividade que o Fernando Diniz muitas vezes tinha. O Marcão vai conseguir conduzir o time ali com um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de estabilidade, pelo menos ali na questão emocional, na parte emocional. Em campo, tenho certeza que ele vai dar conta também. Amanhã tem Fluminense e Vitória. A gente precisa vencer e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então daqui para frente, Fernando Diniz, toda a gratidão do mundo por tudo que ele conquistou no Fluminense, por tudo que ele fez no Fluminense, mas a gente vira uma página aqui e começa de novo um novo ciclo agora com o Marcão, que muito provavelmente vai ser mantido até o fim da temporada se as coisas darem certo. E vamos torcer para quando chegar em dezembro, a gente poder comemorar o bom ano feito pelo Marcão, com o Fluminense na primeira divisão, classificado para a Libertadores, e quem sabe aí com um título, seja da Libertadores ou da Copa do Brasil. Eu acredito no Fluminense, acredito no Marcão. Daqui para frente é um ciclo novo, então vamos apoiar o Marcão e apoiar o time aí no que for preciso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você viu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.